Se tem uma coisa que o nosso canal não é um canal de fofoca. Para te falar a verdade, eu detesto a tal de fofoca. Eu só acho que só cria intrigas. Mas em alguns momentos a gente tem que trazer algumas matérias que tem jeito de fofoca, tem cara de fofoca, tem cheiro de fofoca, mas só entra aqui no nosso canal porque esse tipo de matéria enfraquece a esquerda, enfraquece o lado que a gente não está apoiando tanto aí politicamente. Então a gente precisa discutir um pouco sobre isso. E aqui envolve uma briga feia entre André Janones e um ministro do Lula. E a gente vai comentar isso aqui com vocês. Também ainda nesse editorial a gente vai falar sobre a manifestação de Bolsonaro acerca do Zanin, aquele advogado do Lula que vai ser indicado para o STF. Enfim, qual o posicionamento de Bolsonaro sobre o Zanin? E qual o posicionamento dos ministros que foram indicados por Bolsonaro? Estou falando do André Mendonça e do Cássio Nunes. Qual é o posicionamento deles sobre o Zanin? Concordam ou discordam? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Isso e muito mais coisas. Inclusive, nesse editorial ainda, a gente vai falar sobre o Rogério Marinho. Afinal, você está vendo a direita se esvanecer, cair no tapetão por ações tomadas pelo TSE, pelo STF e pela Justiça de primeira instância. Por exemplo, no caso aqui do Rogério Marinho, por um juiz do Rio Grande do Norte. Mas enfim, e aí? Dá para ter esperança ou não? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Então seja muito bem-vindo. Você que está chegando novo agora no canal, não esquece de se inscrever não, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, aqui você aprende sobre direito, aqui você aprende sobre filosofia e sobre economia, e também sobre cidadania, né? É papel do cidadão entender o que acontece na política brasileira. E se não é inscrito no canal, se inscreve aí, bora lá, rumo a 1.400.000 seguidores, eu sei que a gente consegue chegar lá. Bora começar de matéria? Vamos começar de matéria aqui do Terra Brasil Notícias, tá? Um site que eu sempre estou trazendo informações deles. Fogo no parquinho. Ministro de Lula enquadra Janones. Quando Janones resolveu abrir mão da candidatura a presidente da República, ele contava, já dava como certo, inclusive eram os burburinhos que rolavam lá dentro de Brasília, que Janones tomaria conta da SECOM, ou seja, a SECOM é a Secretaria de Comunicação, é a secretaria que faz a parte de marketing do Lula. A gente sabe que o Janones, quer você goste ou não dele, é um fenômeno nas redes sociais, tem um público gigantesco, e ele jurava que, em virtude disso, Lula ia reconhecer o seu papel do lado dele e que ia dar um cargo para ele, e a visão dele seria SECOM, Secretaria de Comunicação. Lê do engano acreditar no petista. Lê do engano acreditar que Lula estenderia a mão para Janones. Janones já sacou, já entendeu que Janones não foi nada mais, nada menos do que massa de manobra na mão do governo petista. Mas, afinal, quem ficou com a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, é o Paulo Pimenta, que é petista. Enfim, a grande questão e a grande briga começou aí, porque o Janones começou a dar pitaco no trabalho do Paulo Pimenta, criticando a forma, falando que o governo não sabe se comunicar com as pessoas, que o governo não consegue se comunicar, e o Paulo Pimenta resolveu sair para cima do Janones, dizendo que Janones não sabe de nada. Inclusive, o Janones tem uma atuação incisiva, digamos assim. Isso para não falar que realmente houve fake news, que ele é agressivo nas falas dele, mas ele só disse que é incisivo. E Paulo Pimenta disse mais, olha só, vocês imaginavam que a SECOM seria um novo gabinete do ódio? Se deixar na mão do Janones, seria. Então, nós não seremos isso e não precisamos da sua opinião, Janones. Ou seja, está esquentando. Você acha que numa próxima eleição o Janones vai continuar do lado de Lula? Já tem muita gente pulando fora do barco. Marina Silva já pulou fora do barco. O Aécio Neves já está pulando fora do barco. Uma galera aí
da esquerda já está pulando fora. No final das contas, você sabe muito bem. Se continuar do lado do Lula, o judiciário, aí tá tudo bem. Mas se não tiver, aí Lula vai ver o tamanho do buraco que ele enfrentou, que ele se enfiou. Não vai ter a força que tem mais. Bora lá. Já que eu falei que o assunto parecia fofoca, né, do Janones, vamos trazer outra aqui para você, que tá parecendo briga de comadre. Mas essa briga de comadre é o que interfere na sua vida aí, cidadão brasileiro. Essa matéria aqui é do Lauro Jardim, da matéria do O Globo, espumando de raiva. Lira vai dar o troco no governo. Essa é a visão que os aliados de Lira têm em relação a Lula. Arthur Lira, na definição de um aliado, passou o dia de ontem espumando de raiva, com a operação da Polícia Federal que teve como alvo o Luciano Ferreira, que é um ex-assessor do Arthur Lira. Lira não quis admitir em público que foi um golpe do Lula contra ele, usando a Polícia Federal. Mas ele só disse que não tem nada a ver com essa operação. Inclusive, foi encontrado 4 milhões em dinheiro vivo, preste atenção, num cofre. Essa é a informação que foi repassada na mídia aí. Mas o seu entorno, ou seja, os seus aliados, não tem nem um pingo de dúvida que Lira vai dar o troco e a resposta vai chegar para o Lula. Tanto é que no último editorial já expliquei para vocês. 3 medidas provisórias do Lula já caducaram. O que é caducar? O Lula, quando ele começa a gestão, ele tem um instrumento que é quase uma lei. O porquê que ele não é uma lei? É porque ela é uma lei provisória, por isso que se chama medida provisória. Ela tem força de lei. Mas segundo o artigo 63 da Constituição, o Congresso Nacional, começando pelo Lira, tem que confirmar isso, e Lira não confirmou. Então, uma medida provisória que trazia o COAF para a mão do Haddad, ou seja, era um instrumento de combate à corrupção, estava na mão do Haddad, por uma medida provisória do Lula, caiu. O do CARF também, ou seja, ali o Lula podia morder mais no contribuinte, no trabalhador e arrecadar mais dinheiro, porque isso estava na mão deles, caiu também. Ou seja, tem coisa aí que já pegou direto, em cheio, o governo Lula com essas decisões do Lira. Mas enfim, mudando de assunto agora com vocês, vamos falar de indicação para o STF. Como os ministros do STF, indicados por Bolsonaro, encaram a indicação de Zanin. André Mendonça, assim como Nunes Marques, simplesmente elogiaram a escolha de Zanin ao STF. A confirmação da indicação do advogado Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é o fato político que mais tem repercutido em Brasília no atual momento. Olha só como que as coisas são interessantes, tá? O ministro indicado pelo Bolsonaro, que tem toda a autonomia, tanto Nunes Marques quanto o André Mendonça, elogiaram. Afinal, vai ser um correligionário deles. Por outro lado, juristas criticam veementemente isso. Em um editorial, Ives Gandra Martins, o qual eu tenho o prazer de ter como professor e foi o meu mentor do meu TCC de tributário, que eu sou especialista em tributário, ele teceu críticas. Ele falou que Zanin sequer tem as qualificações e atribuições necessárias ao cargo. Então ele teceu críticas à atuação e à condição do Zanin em relação a um dos requisitos, que é notório saber jurídico e reputação ilibada. Então, o Ives Gandra Martins teceu essas críticas. Então, é preciso que juristas se oponham a isso, porque realmente a gente sabe que existe o princípio da impessoalidade e o próprio Moro fez um questionamento. Se o Zanin, que foi advogado do Lula, tiver que julgar um processo atinente ao Lula ou aos aliados de Lula, ele vai se declarar suspeito ou não? Tudo isso é muito complexo. Bora falar agora sobre Rogério Marinho, e eu vou trazer uma editorial para vocês da Jovem Pan. Rogério Marinho acredita que o juiz que deu a decisão cassando o mandato dele foi induzido a erro. Diz que vai continuar senador, para desespero de alguns. Deixa eu explicar para vocês aqui a grande questão. Lá em 2007,
terminou o mandato de vereador lá no Rio Grande do Norte, Natal, onde Rogério Marinho era vereador. Rogério Marinho traz a seguinte versão. Ele contratou uma médica que atendia em uma clínica e fazia o atendimento e ela era paga, recebia com recursos do gabinete dele. Mas ela prestava os atendimentos e fazia os atendimentos. E assim, isso é o mais comum que a gente vê hoje acontecer, tá? Quase todo parlamentar tem algum contratado que vai prestar serviço, que dá assessoria a alguém. Tá? Isso aí tem todo parlamentar, todo deputado, todo vereador. Se for caçar, esquece, não ia ter nenhum político. Mas a grande questão é que o Rogério Marinho já comprovou e disse, olha, eu comprovei e mostrei que ela prestava serviço. Eu não fui beneficiado em nenhum momento com isso. Tá, mas aí vem a outra questão. Tá prescrito. Nós temos a lei de improbidade administrativa, que teve mudanças recentes. A época dos fatos tem um brocádio no direito que chama-se tempus rege actum, ou seja, o tempo rege o direito, o ato rege o direito da pessoa ali. Nessa regra, tá? 5 anos era o prazo que a justiça tinha para impetrar a ação, dar entrada na ação contra o Rogério Marinho. Esse tempo já passou. E com a mudança da lei, o prazo ainda era 8 anos, depois que foi feita a mudança, mas a lei penal, no caso de improbidade, não retroage, senão para beneficiar o réu. Nesse caso, a gente percebe que vigora os 5 anos. Mas se fosse os 8 anos também, ainda assim já estava prescrita. Que é da data do ato. Então, assim, Rogério Marinho falou que essa ação é incabida, ele vai continuar, para desespero dos opositores, ele vai continuar no Senado. Ele acredita que vai haver a reversão fácil dessa decisão no tribunal. Manifestação sobre Bolsonaro sobre o Zanin. Bolsonaro foi perguntado sobre o Zanin. Qual que foi a resposta do Bolsonaro? É uma prerrogativa do presidente, tá certo, ele pode fazer. A escolha do presidente é uma competência privativa dele e que cabe aos demais respeitar, simplesmente respeitar. Também foi perguntado sobre a questão da ação que o Benedito Gonçalves colocou contra Bolsonaro sobre a sua inelegibilidade, que vai voltar à votação. Nesse quesito, o Bolsonaro deu a seguinte resposta: de forma alguma, eu gostaria que minhas portas fossem fechadas para o futuro na política. O Jair Bolsonaro, ele falou, olha, estou aposentado, recebo o salário do PL, mas ainda assim eu não queria sair da política porque acho que eu tenho muito a contribuir para o nosso país. Então, essa matéria é do O Antagonista que a gente traz aqui para vocês. Vamos lá. Bora falar um pouco de economia. Afinal, a gente precisa falar sobre isso. É isso que interfere a sua vida. Tá circulando aí um blá 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 pesado, quase que fake news, de que o governo Lula maravilhoso aumentou o PIB 1,9%, tá bem melhor. Eu fiz um vídeo especificamente tratando disso e falei sobre a questão do agro e da atuação do Lula em relação ao agro, tá? Que é contraproducente, é contra o agro e mesmo assim o agro vem impulsionando, vem andando, vem mostrando seu serviço. Outra matéria agora para mostrar um pouco mais, para deixar claro para vocês. Investimentos externos no Brasil despencaram quase 30%. Vendo a atuação da gestão Lula, os investidores estão pulando fora. Um editorial da Folha de São Paulo diz e especifica aqui que alguns pontos da briga, pressão sobre Marina Silva, a briga do Lula sobre o Banco Central, a regulação de mídias sociais, tudo isso está preocupando investidores estrangeiros e que trata-se de erros em série do governo Lula que estão colocando em risco a atração de dinheiro novo. O Planalto reafirma o compromisso com o meio ambiente, com o crescimento, mas o fato é que
30%. Ou seja, se entrava no Brasil, vou dar números, se entrava 100 bilhões no Brasil, agora a previsão é que é só 70, porque 30% já diminuiu. Aí tem uma coisa pior ainda. Quem pode, quem tem condição, tá pulando fora do Brasil e tirando o dinheiro daqui. Não basta não tá entrando dinheiro, quem tá aqui e tá ganhando, tá tirando, porque não confia. Lula deu uma declaração no início da semana, foi no início da semana, em que as poupanças estarão disponíveis ao BNDES para ajudar a integração latino-americana, ou seja, ajudar a galerinha aí do Maduro, da Venezuela, que as poupanças estarão disponíveis. Isso aí acendeu um alerta, tá? Não é confirmado, tem gente espalhando fake news dizendo que Lula já vai confiscar a poupança. Mas foi um sinal de alerta. Quando aconteceu isso com o Collor lá atrás, os sinais foram dados e teve muita gente que não acreditou. Eu mesmo já entrei com várias ações à época, plano Collor, plano Bresser, para recuperar dinheiro de gente que desde aquela época não tinha a grana lá. E os sinais foram dados. Muita gente encarou essa fala do Lula já como um sinal de que Lula pode querer confiscar dinheiro do povo, alguma coisa nesse sentido. Nada confirmado, mas sinais estão aí expostos, tá certo? Pessoal, espero que você tenha gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com você. Obrigado por ter ficado uma semana inteira comigo. Aqui hoje é sexta-feira, assistindo os nossos editoriais, o nosso conteúdo que a gente prepara com todo carinho para vocês. Amanhã, sabadão, vai ter vídeo. Lógico que vai ter. Meu compromisso é compromisso. Enquanto Deus me dá saúde, eu estou aqui fazendo com você. Então, das 7 horas da manhã às 9 horas da noite, ou melhor, das 9 da manhã às 9 da noite, a gente está junto aqui. São 12 horas intensas de trabalho em conjunto com vocês para a gente conhecer um pouco mais o nosso Brasil e conhecer um pouco mais a política. E agora eu vou te pedir uma coisa. Você que está ficando até no final do vídeo, coloca no comentário para mim. Meus vídeos estão te ajudando? Está trazendo ensinamentos sobre a política? As explicações que eu venho trazendo estão te ajudando? Coloca no comentário que aí a gente vai aprimorando. Afinal, o canal é para vocês. O canal é para o povo brasileiro entender um pouco mais de política. No último vídeo eu falei sobre o CARF, sobre o COAF. Aqui eu falei sobre o o processo do Rogério Marinho aí. A forma que eu venho explicando, trazendo, está satisfatória para vocês? Coloca no comentário se eu estou conseguindo trazer um pouco mais de entendimento a todos vocês. Combinado? Tamo junto? Grande abraço, fiquem com Deus e não esqueçam de compartilhar para o maior número de pessoas possível. Abraço.